Prontinho. Compartilhar minha tela. Vocês aqui. Pessoal, na semana passada, o assunto da nossa aula foi relativo à amostragem e modulação PAM. Deixa eu localizar aqui na apostila essa parte. Eu vou dar uma pincelada aqui de novo, tá? No que a gente falou na aula passada, porque a aula de hoje ela é baseada na parte de demodulação PAM. Então, a gente até já falou, né, qual é o princípio utilizado para poder fazer a demodulação do sinal PAM, mas é interessante a gente relembrar alguns conceitos, a gente revisitar alguns conceitos aqui, para que a gente fale lá do processo de demodulação. Então, eu falei com vocês, né, que essa técnica de amostragem, né, que remete aí o processo de amostragem de um sinal, acaba sendo chamado de um processo de modulação. É uma modulação pulsada, uma modulação por amplitude de pulsos, tá? Por que é chamado de modulação? Porque a gente tem lá as características espectrais do sinal que mudam, ele acaba ocupando uma banda diferente e tal, e aí acaba sendo caracterizado como uma modulação. Falei que isso aqui é importante no processo de digitalização de uma das aplicações, né, mas acho que talvez a mais relevante, no processo de digitalização de sinais analógicos. Então, uma das coisas que a gente mais usa em sistemas de telecomunicações é a comunicação por voz, né? Seja uma chamada telefônica ou voz sobre IP, uma chamada por voz. E aí, a voz, assim como também imagens, vídeos, são representados por sinais de características analógicas. E aí, um dos passos para fazer o processo de digitalização desse sinal, para ser transmitido em um sistema com tecnologia digital, é esse processo de amostragem. Então, nós definimos lá na semana passada que como que é feita a amostragem, né? Basicamente, a gente faz um chaveamento do sinal analógico, o que matematicamente corresponderia a uma multiplicação desse sinal analógico por um sinal pulsado, né? Uma multiplicação desse sinal por esse, e aí, como resposta, nós vamos ter o quê? Pulsos, intervalos aqui de pulsos, né? Com amplitude correspondente à amplitude do sinal analógico original. Então, eu até desenhei com vocês lá, né? Que a gente tem, ó, a amplitude desse pulso é exatamente a amplitude do sinal analógico que a gente quer mostrar nesse intervalo de tempo. Essa amplitude corresponde a essa amplitude aqui, e assim por diante. Bom, falamos que, como consequência, o que a gente vai ter no espectro, isso aqui, como eu já falei tudo, tá? Vou um pouquinho mais rápido. Como consequência, o que a gente vai ter no espectro é a replicação, né? Eu vou ter réplicas do espectro do sinal analógico original. Então, se esse é o nosso sinal analógico original, a gente vai ter, como resultado do processo de amostragem, esse espectro aqui. Reparem, né, que eu tenho a repetição do espectro original aqui e réplicas, cópias desse espectro sendo repetidas aqui periodicamente, com a periodicidade igual à frequência que a gente usa para a amostragem, tá? Lembrando que essa frequência de amostragem é o inverso do período de amostragem. E esse período de amostragem é um intervalo de tempo que a gente tem entre uma amostra e a próxima amostra consecutiva, tá? Bom, como o espaçamento entre cada uma dessas réplicas é igual à frequência de amostragem, o que acontece? Para a gente conseguir recuperar o sinal, nós vimos que a gente tem que filtrar, e mesmo, nós temos que filtrar esse sinal para eliminar as réplicas, mantendo somente a parte do espectro correspondente ao sinal original. Então, a recuperação de um sinal amostrado é feito dessa forma, tá? Só que o que acontece? Para isso, esses pulsos eles precisam estar separados.
eu não posso ter esse espaçamento aqui pequeno, de forma que relativamente pequeno, né? Esse valor desse espaçamento tem que obedecer a um critério de forma que eu não tenha a sobreposição dessas réplicas. Então, aqui nesse exemplo, ó, como seria essa sobreposição? Se a primeira réplica, né, a direita e a esquerda, por exemplo, ela tivesse se sobrepondo à porção do espectro original do sinal analógico. E aí a gente teria essa sobreposição ocorrendo aqui, e aí esse erro a gente dá o nome de erro de aliasing. Tá? E aí a gente não consegue recuperar o sinal original da forma como ele era antes, o sinal que foi amostrado. Bom, aí a gente viu essa parte aqui de aliasing, né? Eu mostrei esse exemplo em que eu tenho aqui o sinal SDT, esse sinal senoidal com uma frequência um pouquinho maior, tá? Essas foram as amostras, só que ele não foi amostrado com uma frequência suficiente para que tenha a recuperação correta dele. Então, foi recuperado aqui nesse caso esse sinal S1 de T, que está defasado aqui com uma frequência um pouquinho menor, né? Do sinal original, e aí a gente perdeu a informação, né? Se isso corresponder à informação, quando ocorre esse processo, a gente acaba perdendo a informação, né? Falamos também que isso aqui é importante para a prática de hoje, né? Esse processo de amostragem, ele funciona por meio de um chaveamento, aí até no circuito que a gente viu na semana passada, né? Esse chaveamento era feito por meio de um transistor. Ora a gente alimentava a base dele, ora não, de forma que houvesse condução em uma parte e corte em outra. E falamos desses dois tipos aqui de modulação PAM, né? A natural, em que as amplitudes dos pulsos correspondem às amplitudes do sinal analógico, e dentro de um mesmo pulso a gente tem uma variação dessa amplitude, de acordo com a variação do sinal analógico, e o plano, em que a gente colhe uma amostra aqui num intervalo de tempo que tende a zero, né, um intervalo de tempo bem curtinho, e mantém durante toda a duração do pulso esse primeiro valor de amplitude. Então, a amplitude do pulso aqui não varia de acordo com a amplitude do sinal. Falamos aí desse processo de reconstrução, né? A gente teria um filtro. Aí esse filtro, hoje a gente vai até explorar essa questão do filtro ser ideal ou não, o que isso aqui vai, né? O filtro, ele ser mais ou menos seletivo, isso aqui vai ser importante também, tá? Mas isso aqui foi o que a gente, né, aqui um exemplo do aliasing acontecendo, isso aqui foi o que a gente falou na última aula. Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Relembrando aí, não sei se vocês já devem ter pegado o questionário para fazer. Ok, podemos seguir então? Então, a nossa aula de hoje é a aula 20. Nós vamos falar o quê? Da recepção desses sinais PAM. A gente já viu como é feita essa recepção, né? Por meio da filtragem, mas hoje a gente vai explorar um circuito, vai explorar também essa questão da qualidade do filtro, né? De eu ter um filtro mais seletivo, ou seja, se eu tenho um filtro que se comporta assim e um outro filtro que se comportaria mais se aproximando aqui de um retângulo, né? Esse filtro aqui ele tem uma maior seletividade e ele tem uma menor banda de transição, tá? Então, essa questão do filtro que vai ser usado na recepção PAM, ela é bastante importante, tá? Por quê? Porque como eu tenho essa banda de transição, pessoal, que é essa faixa aqui, ó, entre a banda de passagem do filtro, que eu estou considerando essa parte aqui, tá? Só sem contar aquela questão dos 3 dB, não sei se vocês já chegaram a ver isso e tudo mais, mas eu vou considerar que essa é a banda de passagem e essa é a banda de rejeição. Então, existe uma transição aí, ó,
que a gente chama de banda de transição. Então, quanto mais o filtro for seletivo, menor é essa banda de transição. Maior a qualidade do filtro que a gente vai ter também, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque na hora que eu jogar as réplicas aqui, ó, vamos supor que aqui eu tenho o espectro do sinal amostrado, né? Então, aqui em torno de 0 Hz eu tenho o espectro original e aqui nós vamos ter as réplicas. Então, mesmo que talvez a gente atenda ao critério, para que eu consiga recuperar o sinal, que é aquele critério de Nist que nós vimos, a frequência de amostragem tem que ser no mínimo, né? Tem que ser maior ou igual 2 vezes a maior componente de frequência do sinal original, eu posso ter algum problema, porque se o filtro não tiver qualidade suficiente, ele vai ter uma banda de transição aqui que vai deixar passar um pouquinho, vamos dizer assim, de uma réplica indesejada. E aí eu vou ter uma certa distorção. Bom, então, os tópicos aqui são uma introdução que a gente vai falar e o problema que a gente vai ver ali na frente. Os tópicos da aula de hoje, né? Recuperação do sinal amostrado, recuperação de relógio, efeitos na recepção PAM e as características do sinal recebido. Para isso, foi pedido para vocês aqui no roteiro que fizessem a leitura e a compreensão lá na apostila do item 2.3. O item 2.3 ele fala do receptor PAM, tá? O que a gente vai ter aqui, pessoal, no receptor PAM? Nós vamos ter o filtro passa-baixa. É aquele processo que a gente já viu, né? O filtro, somente aquelas frequências mais baixas, aquelas frequências correspondentes ao espectro do sinal original, elimina aquelas réplicas, e aí, se eu tenho de volta o espectro do sinal original, consequentemente, eu tenho o sinal original, tá? Aqui a gente inseriu uma outra parte nesse receptor PAM aqui, ó, que a gente não havia discutido antes, tá? Eu tenho um bloco aqui que vai ser um regenerador de clock. Esse regenerador de clock, ele serve para quê? Para o sincronismo, tá? Então, ele é um circuito de sincronismo, como a gente já falou antes. Por que eu tenho que ter esse circuito de sincronismo? Porque eu preciso saber aonde que ocorrem as amostras, quais são os instantes de tempo onde são feitas essas amostras, tá? E aí, o que eu faço, né? O que eu faço nada mais é do que uma amostragem de novo, eu amostro de novo o sinal PAM, tá? Para que eu tenha um sinal correspondente de sinais degrais. Isso aqui, pessoal, é motivado por isso aqui, ó. O sinal degrau ele tem uma amplitude maior do que se a gente regenerar diretamente, incluindo menos harmônicos e logo pode ser facilmente filtrado. Então, esse processo aqui é feito para facilitar a filtragem, para reduzir a questão dos harmônicos e aumentar a questão das amplitudes ali. Bom, feito isso, tem o processo de sincronização, foi falado aqui também, tá? O amostrador alimentado pelo sinal de pulso, gerado por um circuito sincronizador, um PLL, que a gente já estudou, como eu disse. E aí a gente tem o filtro, e aí consegue receber o sinal, consegue demodular esse sinal. Alguma pergunta aqui até aqui? Não, até que não. Eu só queria perguntar sobre o. No texto acima fala sobre o TDM. Ah, tá. Não, TDM é uma técnica de multiplexação, tá? Do inglês, Time Division Multiplexing, é multiplexação por divisão de tempo. Vocês já estudaram alguma coisa de multiplexação, talvez em eletrônica digital, alguma coisa assim? Foi o Renan que perguntou? Sim, sim. Pois multiplexação nada mais é do que vários canais ou vários usuários, vários clientes que vão compartilhar um meio físico ao mesmo tempo. Isso pode ser feito de algumas formas diferentes. Por exemplo, uma multiplexação por divisão de tempo, em que cada usuário ele vai ocupar
aquele meio por um instante de tempo diferente. Pode ser feito por meio da multiplexação por divisão de frequência, em que cada usuário vai transmitir em frequências diferentes, por divisão de código, por divisão de comprimento de ondas, pode ser usado lá nas comunicações ópticas. E aí, o que ele fala aqui, ó? Essa solução não garante a qualidade de conexão, não pode ser aplicada em sistemas de comunicação com vários canais divididos no tempo. O que acontece? Ele citou isso aqui porque essa multiplexação por divisão de tempo, ela está muito relacionada com o processo de amostragem, porque dependendo de como ela é implementada, né, obviamente, a gente pode pensar assim, poxa, se eu tenho, por exemplo, 3 usuários dividindo o mesmo canal aqui, utilizando a técnica TDM, utilizando a multiplexação por divisão de tempo. Se cada um vai transmitir em um determinado tempo, eu não teria aqui perda de informação. Enquanto o 1 está transmitindo, eu não estou pegando a informação do 2 que ele está gerando, né? Essas fontes aqui estão gerando informação, vamos dizer assim, constantemente, tá? Isso não acontece por quê? Porque se a informação for digital, eu vou ter um tempo para gerar cada uma das amostras. É o tempo de amostragem que a gente viu, né? O intervalo de tempo entre a amostra. O que acontece? Esse chaveamento aqui, essa divisão do tempo que é feita aqui para a ocupação desse canal, ela é feita de tal forma, Renan, que eu transmito a amostra gerada pelo usuário 1. Quando passar o período de amostragem que o usuário 1 gerar a segunda amostra, eu já vou ter transmitido uma amostra do 2 e do 3. Aí eu volto e já vai estar na vez do 1 de novo. Então, acaba não perdendo informação por causa disso. Se a gente tivesse que colocar isso aqui numa janela de tempo, por exemplo, eu iria transmitir o usuário 1 aqui, depois dedico o canal para o usuário 2, depois dedico o canal para o usuário 3, né? Aí, beleza, volta na vez do 1. Qual é o intervalo de tempo que eu tenho da transmissão do 1 aqui até a transmissão do 1 aqui? É o tempo para gerar uma amostra. Que aí dá tempo dos outros transmitirem enquanto ele está gerando a outra amostra, né? Mais ou menos isso. E aí ele transmitir de novo. Então, só para dar uma noção para vocês aí do Me que é permite um TDM, aonde que segundinho, isso explica. Oi? professor? Me permite um segundinho? Sim, claro, à vontade. Só para os alunos, né, não ficarem muito preocupados, nós vamos explorar o TDM bem mais a fundo na experiência 4, tá? Então, só para tranquilizar todo mundo. Então, você explicou aí com maestria, né? Mas esses intervalozinhos, Renan, né, da pergunta e aos colegas, então, se eu colocasse, como o professor colocou, né, eu mando uma informação num espaço de tempo e logo depois mando outra, se eu só passasse por um filtro, elas iam se misturar, né? Quando eu reamostro elas, eu regenero o clock e amostro, eu consigo, né, amostrar só pegar as amostras do 1, né? E aí eu defaso no tempo, pego só as amostras do 2, e aí eu consigo separar essas duas informações que estão juntas, tá? Se eu só usasse um filtro passa-baixa, né, que seria o circuito mais simples, isso não poderia ser feito. Agora, como isso é feito, quais os circuitos, como é que, né, a teoria por trás disso, a gente deixa lá para a experiência 4, pode ser? Entendi. Foi uma boa explicação. Basicamente aqui, ó, o professor Anthony falou, é porque eles estão transmitindo em tempos diferentes, mas na mesma frequência. Então, o filtro ele vai selecionar frequências, né? Então, normalmente, o que acontece? A gente tem um demultiplexador aqui, e aí ele precisa ter esse circuito de sincronismo, e aí eu vou ter o receptor da informação 1, receptor da informação 2, receptor da informação 3. Então, tem que ser feita essa separação dessa forma, né? Processo de multiplexação e demultiplexação. Bom, seguindo, então, pessoal. Então, falando aqui dessa parte de um sistema de comunicação PAM, né? Vou só explorar aqui o desenho para a gente poder ir para a simulação. Basicamente, né? Eu tenho um sinal modulante que vai ser transmitido aqui, um transmissor PAM. Então, aqui eu tenho o sinal sendo representado por meio de suas amostras. Vou ter um canal de comunicação e nesse canal de comunicação há a introdução de ruído. Eu acredito que vocês já viram, já discutiram isso aqui, né? Mas o ruído, ele afeta diretamente a amplitude de um sinal. Lógico que ele causa, né,
desvios em outros parâmetros também do sinal, no frequência e tudo mais, mas ele ele impacta diretamente na amplitude. Então, consequentemente, a gente vai ter o impacto do sinal PAM. Então, um sinal PAM, ele é um sinal que ele é mais susceptível, assim como o sinal AM, né, que é de modulação e amplitude, ele é um sinal que ele é mais susceptível a ruído. Então, a gente tem maiores distorções, tem maiores problemas com ruído quando a gente está falando do sinal PAM também. Beleza, gente? Alguma pergunta aqui? Tá tranquilo. Vamos para a simulação, então. Deixa eu abrir ela aqui. As coisas aqui, meu computador já anda um pouco lento. Ok, pessoal. Então, esse é o circuito que vocês tinham aí no roteiro de vocês, tá? Para simular. O que acontece? A gente está gerando um sinal aqui, que é um sinal senoidal. Estamos mostrando esse sinal com uma chave que é controlada por uma onda quadrada aqui, né? Vai controlar essa chave, abre e fecha essa chave aqui, de acordo com a frequência dessa onda quadrada que é gerada aqui, tá? E aí a gente está passando isso aqui por 3 estágios de filtragem e um estágio de amplificação. Então, eu tenho aqui 3 filtros passa baixa, né? O primeiro R3 com C1, o segundo R4 com C2, o terceiro R5 com C3, e aqui um estágio de amplificação com um amplificador operacional. Que o gráfico, quando a gente rodar a simulação, vai mostrar para a gente? O sinal gerado, a fonte de informação, lá, o sinal de informação gerado, e o sinal após esse processo de amostragem, de filtragem e amplificação. Ou seja, né, idealmente a gente quer um sinal recuperado, a gente quer um sinal com a mesma forma de onda do sinal que foi gerado. Vamos rodar aqui, para a gente ver com os parâmetros iniciais da simulação, o que a gente consegue ver, né? São 2 sinais senoidais. A gente tem uma diferença na amplitude, porque, obviamente, né, vai ocorrer dissipação de potência aqui em alguns componentes, amplificação de potência por meio do amplificador, mas se a gente for mensurar aqui, a gente consegue verificar que eu tenho mesma frequência, mesmo período, né, da onda verde com a onda azul, elas só estão o quê? Defasadas no tempo. O que é normal, porque a defasagem no tempo corresponde ao quê? A um atraso. Quando a gente transmite, se eu transmito daqui para um outro local, que eu transmiti aqui não vai chegar lá exatamente no mesmo instante que eu transmiti. Então, essa defasagem é um processo normal de qualquer transmissão. Vamos ver o que o relatório fala lá para a gente. Tem um desenho aqui da parte de recepção e as análises, né? Simule o circuito e entre no gráfico para ver a onda recebida em azul e o sinal enviado em verde. Pause a simulação para verificar as ondas. Não se preocupe com a diferença de fase ou amplitude. Vamos nos concentrar apenas no formato da onda recebida. Inclusive, pessoal, se a gente quiser usar os cursores aqui, para a gente poder fazer essa medição, ó, vou dar uma olhada aqui para a gente ver mais ou menos o período da onda em azul, da onda recebida, está dando em torno de 10 milissegundos, e da onda verde, da onda transmitida, tá lá, em torno de 10 milissegundos também. Então, se eles têm o mesmo período, as características aí de frequência dos 2 sinais são iguais. Como foi falado lá e como eu falei para vocês, a gente tem uma defasagem, não é problema, porque a informação é a mesma, ela só está um pouco atrasada. E a amplitude ser maior ou menor também não faz diferença no quesito de informação desses sinais, se forem sinais de informação, né, diretamente.
É como se a gente pensasse, né? O sinal foi amplificado. Se for um sinal de áudio, né? Ele vai sair ali com mais potência. A gente vai ouvir mais alto volume. E assim por diante. Item 3.2. Clique 2 vezes na fonte de amostragem e altere o parâmetro frequência para 5 kHz. Então, o que a gente vai fazer, né? Nós vamos vir na fonte aqui que dita para a gente qual é a frequência de amostragem, qual é a frequência com que eu amostro esse sinal aqui. E aí vamos mudar esse parâmetro de frequência para 5 kHz. Quando a gente fizer isso, quando a gente fizer isso, vou rodar a simulação novamente. Vamos rodar a simulação novamente. E aí a gente vai perceber, na verdade, pessoal, que não tivemos diferença, né? Uma vez que eu atenda ao critério de Nightstick, que eu atenda aquele critério que a gente estabeleceu da frequência de amostragem ser pelo menos 2 vezes a frequência máxima do sinal, eu vou conseguir recuperar esse sinal, tá? Desconsiderando aquela parte do filtro, tá? Do filtro ter a qualidade e tal, que isso aí é um outro pré-requisito também que a gente tem. Então, na verdade, é uma relação de compromisso, né, entre a qualidade do filtro e a frequência de amostragem que eu utilizar. Se eu utilizar uma frequência de amostragem muito baixa, eu vou ter que usar, mesmo respeitando, né, o critério para recuperação do sinal, eu vou ter que usar um filtro mais seletivo, eu vou ter que usar um filtro mais caro, com componentes melhores. Então, a gente tem, né, um ganho, de um lado, usar uma frequência mais baixa, e uma perca, do outro lado, eu vou ter um filtro mais caro, né? Eu não lembro se eu comentei na última aula, mas essa questão de usar uma frequência mais alta ou usar uma frequência mais baixa vai refletir na quantidade, no volume de dados quando eu digitalizar o sinal, por exemplo, tá? Então, se eu tenho uma frequência mais alta, eu vou ter mais dados, mais bits, né, para serem transmitidos. E aí, se eu não puder ter atraso, eu vou ter que transmitir com uma velocidade mais alta e tal. Tem toda uma análise aí por trás disso aí. Então, basicamente, né, transmitir com uma frequência mais alta é ruim, mas ao mesmo tempo tem esse outro lado bom. Então, só para a gente certificar aqui, ó, eu continuo com a onda transmitida tendo 10 milissegundos e a onda recuperada também tem um período de 10 milissegundos. Então, ele fala lá, foi possível notar alguma diferença no sinal recebido? Não, eu continuo recebendo o sinal com a mesma frequência, né? A mesma forma de onda que a gente tem, então eu não perdi informação. Por quê? Né? Porque eu já estava atendendo aos critérios de frequência mínima para conseguir recuperar o sinal. Se eu aumentei mais ainda a frequência, eu continuo atendendo. Beleza, gente? Alguma pergunta aqui? Beleza. Ok. Bom, 3.3. Altere agora a frequência de amostragem para 500 Hz e observe que o sinal recebido é distorcido, mesmo a amostragem sendo 5 vezes maior que a frequência máxima da fonte de informação. Você saberia explicar o motivo dessa distorção? Vamos ver acontecendo, né? Vamos lá na nossa fonte, que gera os pulsos de amostragem. 500 Hz. Fechar aqui. Vamos rodar de novo. Ó, a gente já consegue perceber aqui, pessoal, que eu tenho uma diferença na forma de onda do sinal transmitido, que está em verde, para o sinal que foi recuperado. O sinal gerado, o sinal de informação, né, e o sinal que foi recuperado lá depois da filtragem. Então, eles têm formas de onda diferentes aqui, o que implica que houve uma distorção, consequentemente, houve perda de informação. Aí, aquela questão que ele tratou lá, da questão de 5 vezes maior do que a frequência do sinal de informação, é porque, olha só, se a gente vier aqui para a fonte do sinal de informação, eu estou gerando um sinal do tipo senoidal, tá? Com uma frequência... Deixa eu só abrir aqui, gente. Peraí.
eu estou gerando um sinal senoidal com a frequência de 100 Hz. Bom, qual é o critério que a gente viu para que eu consiga recuperar um sinal no processo de amostragem? Que a frequência de amostragem seja maior ou igual a 2 vezes a frequência máxima. Bom, se eu estou trabalhando nessa situação em que eu tenho um sinal de informação, uma senoide, com uma frequência de 100 Hz, e a frequência de amostragem tem que ser, no mínimo, 2 vezes a frequência máxima desse sinal, pergunto para vocês, nessa situação, qual é o valor mínimo que eu tenho para a frequência de amostragem para conseguir recuperar o sinal? 200, né? Então, ó, lá na teoria, muito bonito, a frequência de amostragem seria de 200 Hz. Só que eu estou usando uma frequência de amostragem de 500 Hz, é mais que o dobro da mínima que garante a recepção do sinal, e ainda assim eu estou tendo distorção. Alguém sabe me responder? Alguém sabe, nos estudos, a hora que vocês viram aí, vocês conseguiram identificar o porquê desse problema? Uma coisa que eu até já discuti aqui hoje. É uma possível causa desse problema? Acho que você tinha comentado, é porque o filtro, ele não é muito, ele tipo, não é muito, ele muito seletivo, ele é meio que ideal, né? Aí O filtro aqui, na verdade, ele não vai ter uma qualidade suficiente para conseguir eliminar as réplicas. Vamos ver mais ou menos o que acontece isso aqui. Deixa eu abrir uma folha em branco aqui para a gente poder um pouquinho. Olha só, nós estamos trabalhando aqui nessa situação da simulação com uma frequência, um sinal que tem uma frequência só de 100 Hz, um sinal de informação, né? Um sinal senoidal ou cossenoidal, ele só tem uma componente de frequência. E aí, vamos lá. O negócio não está colaborando para abrir aqui. Deixa eu tentar fazer isso aqui mesmo. Agora. Bom, vamos imaginar aqui uma situação em que eu tenho um sinal com uma frequência máxima igual a esse da simulação. Um espectro aqui com uma frequência máxima de 100 Hz, tá? Aqui ele ocupa, ele tem componentes de frequência de 0 a 100, tá? Mas a frequência máxima dele aqui é de 100 Hz. Depois de sofrer o processo de amostragem, vamos supor que eu estou usando aqui uma frequência de amostragem mínima de 200 Hz, tá? Aí o que acontece? A próxima réplica vai estar aqui, em torno de 200. O espectro, matematicamente, é uma função par, então tudo que eu tenho do lado direito eu tenho do lado esquerdo. A outra réplica está aqui em menos 200, aí tem um lá em 400, em 600 e assim por diante, né? Se eu tiver que filtrar somente o espectro original que eu tinha, que é somente esse aqui do meio, eu vou ter que usar um filtro aqui, que é um filtro ideal. Nessa situação aqui, gente, na situação em que a gente está usando uma frequência de amostragem de 500 Hz, como é que ficaria aqui o espectro do sinal amostrado? Eu teria, né, o espectro original e as réplicas, que agora estão afastadas. Que agora estão mais afastadas. Primeira réplica, em torno de 500. Segunda réplica, em torno de 500. Para conseguir recuperar o meu sinal, eu tenho que ter um filtro que ele deixe passar somente essa primeira réplica aqui. A primeira réplica não, né? O espectro original, não deixe passar nada das outras réplicas. Porém, se eu não tiver um filtro com uma qualidade suficiente, com uma seletividade suficiente, o que vai acontecer é que essa banda de transição ela pode fazer isso aqui, ó.
de forma, né, que ela considere ainda um certo pedaço, né, uma certa porção dessas réplicas. Ele deixa passar uma certa porção dessas réplicas. Resultado, né? O resultado da filtragem vai ser que a gente não vai ter mais o espectro original, nós vamos ter esses pedacinhos aqui sendo passados, atenuados, né? Pedacinho aqui e esse pedacinho aqui das réplicas atenuados. E aí, se o espectro, após o processo de filtragem, não é mais o espectro original que a gente tinha, o sinal também não vai ser igual ao sinal original que a gente tinha, gerando a nossa distorção, gerando uma mudança na forma de onda, e isso modifica a informação que a gente tinha, tá? Como é que a gente seleciona, muda isso aqui? Como é que a gente pode melhorar isso aqui? Alguém propõe alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar, para tirar esse problema? Ou a gente vai lá e troca o filtro, ou a gente vai lá e troca o filtro, e aí eu pego um filtro mais seletivo, filtro mais caro, um filtro com melhor qualidade, que só deixa passar mesmo o espectro do sinal original, o espectro original do sinal que a gente quer recuperar, né? Ou o que eu faço? Eu uso uma frequência de amostragem maior. Se eu uso uma frequência de amostragem maior, essas réplicas vão estar mais espaçadas, e aí eu faço com que essas réplicas saiam da banda de transição do filtro. E aí ele vai eliminar, o filtro vai eliminar, vai cortar de fato essas réplicas. Tudo bem? Tudo bem. Beleza, gente. Então, é isso aqui no item 3.3, tá? Então, a gente atende ao critério de Nyquist, porém o filtro ele não é seletivo o suficiente para conseguir recuperar esse sinal. Depois, retorne a frequência para o valor original de 3 kHz. Altere também a duração do pulso no nosso Dutch Cycle, lá que a gente viu semana passada, descer para 25%. Explique o efeito observado na onda recebida. Então, vamos fazer essas mudanças aqui. Ó. Vou vir aqui. Vou voltar a frequência para 3K, 3 kHz. E vou vir para esse Dutch Cycle aqui e colocar ele em 25%. Vamos lembrar o que é esse Dutch Cycle aí, que a gente viu na aula passada? É o percentual do período de amostragem em que o pulso está em nível alto, tá? Então, isso quer dizer o quê, né? Eu posso ter essas duas situações, eu posso ter, né, uma série de situações. Na situação de 20%, vamos supor que o período de amostragem é 1 segundo. 20% desse tempo eu tenho pulso. Então, até 0,2 segundos eu tenho pulso, depois vai para zero. Se eu altero isso aqui para 25%, dentro do mesmo período de 1 segundo, eu vou ter agora um pulso que dura 0,25. Então, é o percentual do tempo do período em que eu tenho a duração do pulso, a largura do pulso, né, que a gente chama lá. Bom, vamos ver o que acontece quando eu faço isso, então. Olha lá, gente. Em relação à primeira vez que eu rodei, o que aconteceu? Ó, em verde é o sinal de informação original gerado e em azul é o sinal recuperado. Eu não tenho distorção nesse caso aqui. Se a gente medir aqui, ó, o período da onda em azul continua em 10 milissegundos, porém as amplitudes dele foram lá para cima, tá? Eu tive aqui um aumento na amplitude, consequentemente um aumento na potência do sinal recebido, do sinal recuperado. Isso ocorre por quê? Porque quando a gente aumenta o Dutch Cycle, quando a gente aumenta o percentual de pulso que eu tenho dentro do período de amostragem, o que eu aumento desse sinal? O valor médio? O valor médio, ou nível DC, né? E isso, consequentemente, faz com que eu tenha, se esses pulsos aqui, né, eles vão se relacionar com os pulsos aqui com a largura dos pulsos aqui do chaveamento, né, da amostragem, eu vou ter também
um sinal lá no final com valor médio maior, consequentemente com uma, depois do filtro, né, depois que eu passo pelo processo de filtragem aqui, consequentemente um sinal com uma potência maior. Então, a relação que a gente tem aqui é que quanto maior for o nosso duty cycle, nosso DC, maior é o nível DC, né? Podem até lembrar lá do sinal de pulsos, né? E eu vou ter um sinal com uma maior potência, o sinal recuperado com a maior potência, consequentemente com uma maior amplitude também. E por último lá, pessoal, ele pediu para diminuir a duração do pulso para 15% e observar o efeito inverso. Então, o que vai acontecer, né? Agora, se eu abaixar o duty cycle, eu abaixo o nível DC, ou o nível médio, do sinal de pulsos, consequentemente, também aqui do sinal amostrado, né, que a gente vai ter. E aí eu vou reduzir a potência e reduzir a amplitude do sinal recuperado. Vamos ver isso acontecendo na simulação. Duty cycle em 15%. Vamos rodar. Ó, agora, inclusive, o sinal recuperado ficou com amplitude menor do que o sinal de informação original. Como eu comentei, né, isso aqui, a nível de informação, do sinal de informação, não vai fazer diferença. Defasagem e variação da amplitude não vai fazer diferença, desde que eu tenha a mesma forma de onda. Eu mantive aqui ó, um sinal senoidal de frequência de período 10 milissegundos. Beleza, gente? Então, a gente tem, né, aumento do duty cycle, aumenta as amplitudes do sinal recuperado, diminui o duty cycle, diminui as amplitudes do sinal recuperado. Alguma pergunta? Dúvidas aqui? Deu para entender. Foi uma boa aula. Beleza. Pessoal, eu vou postar o questionário para vocês dessa aula, da aula de hoje, agora à tarde ainda. Eu tenho que... Deixa eu parar a gravação para dar esses avisos.